Bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nova fase do podcast. Começamos hoje aqui no novo Espaço Garden do Marcos Grum. São os dois novos apoiadores dessa nova etapa do pod. Então, fiquem ligados, acompanhem a gente aí nas descrições do canal, também nas redes sociais, Instagram, TikTok e também na nossa página no Facebook, para ficar por dentro de todas as novidades. Eu estou iniciando hoje com o programa 01 com muitas novidades, com uma convidada super especial. Aliás, duas convidadas super especiais e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então eu tenho que ressaltar aqui também, né, os nossos apoiadores, afinal de contas, sem eles nada disso seria possível. Espaço Garden, Marcos Grum, fotógrafo, Trevisan Barbershop, lá no Shopping Érico Veríssimo, também a doutora Stephanie Parada, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também para falar um pouquinho sobre a saúde mental, já que estamos hoje no tema de Janeiro Branco, né? E também a Kathleen, ateliê da Kathleen Alves, e mais um novo apoiador também, que é o Palácio da Caneca. Hoje a gente tá sem elas aqui, mas logo mais nos próximos programas vocês já vão ver a gente usando as canequinhas do pod. A gente tá podendo. Então fica ligado, curte a gente, já se inscreve no canal e vamos lá, né? Vamos começar esse papo. Bem, gente, então é isso, né? Eu tô aqui com uma das nossas convidadas. Como eu falei antes, que a gente tá comemorando, não sei se é um motivo de comemoração isso, né? Isso aí a gente vai discutir daqui a pouco. Mas no mês alusivo, né? A saúde mental, que é o Janeiro Branco, te dá as boas-vindas. Mariana Prola, Obrigada, seja muito bem-vinda ao querido. programa Pod 01. Prazerzaço, Eu tô 01 me hoje. sentindo muito lisonjeada em estar aqui hoje, compartilhando esse momento tão importante da estreia. E também, finalmente, conseguimos nos encontrar numa entrevista, né, Jorginho? Verdade. Porque faz tempo que a gente tenta, que a gente marca e não consegue. Tu é uma mulher difícil, né? Eu sou uma mulher difícil, muito. Obrigado pela vinda, né? Do estúdio novo, né? Lindo Nesse esse espaço lugar. maravilhoso, né? Do Não Espaço tem Garden. como não pensar em saúde mental aqui nesse Exato, lugar né? lindo. Tudo remete, né? Remeteu hoje a isso. Mari, vamos começar falando um pouquinho de ti. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, pra quem ainda não te conhece, que eu acho meio difícil, né? Mas como estamos transmitindo de Cruz Alta para o mundo, queria que tu falasse um pouquinho sobre você, sobre a tua vida profissional. Bom, então eu sou psicóloga já há quase 20 anos. Eu escolhi a profissão de psicóloga por considerar muito desafiadora na época. Eu achava que todas as psicólogas tinham a cabeça aberta, que era o que eu queria ter. Morava aqui, sempre morei aqui em Cruz Alta e sempre pensava assim, ó, eu quero ser livre, eu quero ser uma mulher livre. E eu acho que a psicologia nos transforma muito enquanto pessoas nesse sentido de abrir essas portinhas da nossa cabeça, abrir a nossa mente para o mundo e para aceitar as pessoas como elas são, né? Então eu acho que uma das coisas que mais me levou a escolher essa profissão, porque eu sempre quis ser desde de pequena, foi exatamente isso, assim, Já era de ti isso, já tinha feito essa escolha desde pequeno. E eu até conto que como que eu escolhi foi que uma psicóloga foi até a minha escola fazer uma entrevista, assim, nas turmas, e ela levou, ela era sobre educação sexual, e eu lembro que ela levou um preservativo e não deixaram ela entregar, porque nós éramos muito crianças para receber. Sim. E eu pensei, eu quero ser assim, audaciosa. Que é o que eu penso em relação à liberdade, assim, da mente, né? É a audácia de ser aquilo que tu quer ser. Que bacana, que profundo. Profundo isso, Nossa. né? E aí, então, fazem 20 anos, né? Eu sou psicóloga clínica, Jorginho, eu tenho um consultório. Ah, por favor, também pode falar do teu consultório aí pra galera. Particular já há muito tempo. Eu trabalho com psicologia. Hoje eu trabalho com psicologia oncológica dentro da clínica Caon. É um desafio profissional, estou aprendendo. É uma outra abordagem profissional que está sendo bem transformadora na minha vida. E também eu trabalho no cliente de saúde, atendendo colaboradores de empresas, né? Então, também outra abordagem da terapia mais focal, que também é desafiador. Eu trabalho com orientação analítica, que é uma pessoa que se baseia nos preceitos freudianos. E aí, quando a gente sai desse lugar, assim, da clínica, a gente acaba conhecendo outras possibilidades da psicologia e também se encantando com elas, né? Que legal. É uma coisa muito vasta, muito ampla, né, a psicologia. Então, tu tem vários caminhos ali para seguir dentro da tua profissão, né? Exato.
Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente acabou de chegar a nossa convidada também, que vai conversar um pouquinho com a gente. Então, gente, a gente já volta. Então é isso, né, gente? Nossa convidada, nossa segunda convidada, e hoje a minha co-host, que é a doutora Stephanie Parada, já tá aqui no nosso estúdio Garden, nosso espaço Garden, né? Maravilhoso, inclusive, a gente tava falando sobre isso, né? Remeteu, inclusive, a esse mês alusivo, né? À saúde mental. Stephanie, muito bem-vinda, tá? Ao programa número 01. Muito feliz com a tua presença. Estávamos ansiosos aqui para que tu chegasse logo, pra gente poder conversar mais, né? E para ti, como também a tua profissão, né, como médica cardiologista, dar o teu parecer sobre o Janeiro Branco, né, e a saúde mental. Queria que tu começasse se apresentando aí pra galera, pra quem ainda não te conhece, né, uma mulher que já visitou 100 países, então se ninguém ainda te conhece, pra te falar um pouquinho sobre você pra gente. Tá bom, boa tarde. Jorginho, muito obrigada pelo convite. Eu te admiro muito toda a sua trajetória e eu tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso. E hoje eu também tive a oportunidade de conhecer essa psicóloga maravilhosa, que é referência na cidade. E agora eu vou falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie Parada Salcedo. Eu sou médica cardiologista formada em medicina pela Faculdades Integradas Aparício Carvalho, em Porto Velho, Rondônia. Fiz residência de clínica médica no Hospital São Vicente, em Cruz Alta, e residência de cardiologia no Hospital Almecor de Cuiabá. E fui convidada pela doutora Paula para assumir o ambulatório de cardiologia do SUS. Legal. Então, eu voltei para Cruz Alta o ano retrasado, em julho. E é uma cidade que ganhou o meu carinho, porque além das pessoas serem super receptivas, eu fiz muitos amigos e, além disso, os pacientes se identificaram muito comigo e eu adoro ser cardiologista de Cruz Alta. Então, a minha trajetória se baseia em atender as pessoas da melhor forma possível, dar o melhor de mim, vendo cada paciente como o amor da vida de alguém, como eu gostaria que meus pais fossem tratados. Tem aquela brincadeira que quem bebe água da panelinha acaba voltando para Cruz Alta. E eu morei aqui em 2018, fiz clínica médica aqui e acabei voltando para cá. Pretendo ficar morando na cidade por longos anos. E além do trabalho, eu tenho alguns hobbies. Quem me conhece sabe que eu pratico artes marciais, jiu-jitsu, kickboxing, musculação. E sou apaixonada também por viagens, conheço alguns países. Falo português e espanhol fluente. Meu inglês ainda está em construção, mas é algo que pretendo falar fluente daqui a alguns anos. E entre as várias pessoas que me agregaram valor aqui em Cruz Alta está o Jorginho, que é um apresentador de renome e me convidou para fazer parte desse programa inédito. Então, estou com várias ideias para o nosso programa. Inclusive, aproveitar que tu já deu a deixa, né? Vamos ter o Minuto Saúde no nosso podcast, onde a doutora Stephanie vai dar várias dicas aí sobre exercício físico, alimentação e muito mais. Então, vocês fiquem ligados aí. Eu me sinto lisonjeado com os teus elogios aí. Tô me achando agora, né? Mas, assim, ó, desde o momento que eu conheci essa mulher, cara, foi amor à primeira vista. Eu acredito que quem te conhece sabe do que eu tô falando, né? Porque tem uma pessoa, a gente tava falando, inclusive, né? Sempre disposta a tudo, né? Ontem mesmo tava na resenha do V9, acho que foi, né? Né? Assim. Então, tipo, convidou, ela vai. Acho muito legal isso, teu espírito. Isso. E é isso aí. Começar fazendo uma pergunta, primeiro pra Mari, depois tu pode dar o teu parecer também, né? Claro. O que se entende, Mari, tu como psicóloga, por saúde mental? Bom, saúde mental é uma série de situações, recursos, vivências que fazem um sujeito viver da melhor forma possível, mesmo estando num mundo que talvez não proporcione saúde mental, recursos que possam fazer essa pessoa viver melhor. Então, saúde mental também é prevenção, saúde mental também faz parte de outras prevenções de doenças e patologias fisiológicas. E saúde mental não só faz as pessoas viverem melhor em comunidade, como também nos proporciona uma relação melhor e maior com o mundo. Que legal, que bacana ouvir isso, né? E tem uma idade específica para começar a trabalhar a saúde mental. As doenças, geralmente, que acarretam como a depressão, né? Elas começam cedo, né?
E como é que a gente consegue detectar essa patologia, assim? Na realidade, assim, ó, não existe uma idade para se promover saúde mental. Porque o que acontece? Desde o momento que a gente está dentro do útero materno, a gente já começa a estabelecer uma existência. E dentro dessa possibilidade, a gente já começa a receber uma carga do mundo externo e da nossa mãe, né? Enfim, das pessoas que convivem com ela. Então, veja bem, saúde mental, ela já existe muito antes da nossa existência, porque ela existe no imaginário dos nossos pais, né? Então, quando eles pensaram lá na infância como seria um filho, a gente já está existindo num imaginário, é uma coisa muito profunda. Então, se pensar em saúde mental no sentido preventivo e no sentido propriamente dito das intervenções psicológicas, não existe uma idade específica, inclusive porque hoje existe estudos sobre clínica de bebês. Existem centros como Lídia Coriá que já trabalham na estimulação precoce de bebês. Então não existe uma idade específica para se tratar disso. Né? Existem questões do desenvolvimento que devem chamar nossa atenção para intervenções que possam acontecer de acordo com o desenvolvimento de cada um. Que legal, cara. No teu caso, né, que não é a psicologia, mas é a cardiologia, isso também tem a ver, né, com a tua profissão também, né, Stephanie? Também, assim, a saúde mental, ela está ligada com todo o resto do organismo. Por exemplo, quando estamos com medo, o nosso coração acelera, aumenta a nossa adrenalina, a gente aumenta a produção de neurotransmissores, tudo isso é comandado pelo sistema nervoso central. Então, se o teu cérebro é capaz de movimentar neurotransmissores, hormônios no corpo, quem dirá desenvolver doenças? Então, qual a importância da saúde mental? É que além de você viver uma vida mais tranquila, você previne muitas doenças. Eu conheço pacientes que não têm nenhuma dificuldade na vida, porque muito se tem um mito que só sofre de depressão quem tem dificuldade na vida. Mas eu tenho muitos pacientes que não passam por dificuldades e que mesmo assim sofrem de ansiedade, de depressão, e isso acarreta várias doenças. Então, para começar a cuidar do físico, a gente tem que começar a cuidar do mental. Perfeito. Muito, muito bom saber também. Inclusive, a gente tem aquela velha, né, máxima, né, de que dinheiro traz felicidade, né? Às vezes não, né? Porque dinheiro não traz felicidade, né? Muitas pessoas dizem que sim. Até eu fiz uma enquete no meu Instagram, né, sobre 3 portas, né? Uma era alma gêmea, né? Alma gêmea, 100 milhões de dólares ou uma máquina do tempo. Inclusive, nossa produção aqui, o Thiago, que inclusive também é psicólogo, né, formado, colocou lá, mas com uma máquina do tempo tu pode ganhar muito mais de 100 milhões de dólares, tu volta lá para 2008, tu compra tudo em bitcoins, né? Visionário! E a maioria da galera optou pela porta 2, queria os 100 milhões, né? Então, tipo, hoje em dia a galera tá muito nessa assim, porque dinheiro resolvia todos os meus problemas, nem sempre, né? É verdade. E a prova disso tá em alguns artistas, por exemplo, que abrem, que passam por isso e estão falando cada vez mais sobre isso, inclusive para que as pessoas entendam que não é só a fama ou o dinheiro que vai transformar ou impossibilitar ou defender alguém de viver alguma comorbidade psiquiátrica e psicológica, né? Então, antes, Jorginho, tu dissesse assim, as doenças, né? A gente quase não usa muito esse termo, porque muitas vezes não é uma patologia em si, mas é um funcionamento da pessoa que não necessariamente é doente, mas que faz ela adoecer em outros sentidos, fisiológico, né? A pessoa começa a ter a imaginar que tem um problema cardíaco. Muitas pessoas, né, Stephanie, devem procurar o teu consultório achando que estão infartando, sim, ou que estão desenvolvendo uma questão cardíaca, quando na verdade é uma ansiedade, né? E claro que é muito importante buscar até para eliminar todas as possibilidades diagnósticas, né? Sim. Mas que o médico possa dizer, olha, eu não tenho mais o que fazer aqui, a não ser te dizer, vai para terapia. Exatamente. Show. E o estado da mente é tão importante, o nosso cérebro é tão poderoso para regir nossa vida, que já teve casos de mulheres, eu nunca
conheci uma pessoalmente, mas eu já assisti alguns documentários de mulheres que tinham aquela gravidez psicológica e o útero acabava aumentando de volume, elas acabavam produzindo leite. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro ali é extremamente inteligente no funcionamento. Então, podemos usá-lo a nosso favor ou contra nós. Então, a saúde mental ela serve pra gente sempre usar os nossos pensamentos ao nosso favor. Muito legal ouvir isso. Muito bacana. E quando que você deve procurar a terapia, ajuda? Sempre. Tem gente que acha, não tô louco, pra que eu quero? Por que eu vou na psicóloga, né? Com certeza. Ou gente que deixa pra fazer exame quando sente mesmo que tá precisando, né? Mas o ideal é estar sempre, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up, né? Pra ver se tá tudo em dia. Com certeza. Muitas vezes, primeiro se pensava muito sobre o quanto alguém que procurava psicólogos estaria louco, né? Esse era o grande medo que as pessoas tinham ao procurar terapia. Hoje, ainda bem, existe já uma desmistificação dessa ideia, né? Então, as pessoas... Quem que deve procurar terapia? Todo mundo. Quando que a gente tem que procurar terapia? Sempre. Porque essa possibilidade vai nos fortalecer e nos facilitar no convívio com os demais. Até a gente brinca assim, se 6 pessoas que convivem comigo fizessem psicoterapia, eu estaria melhor. Né? Então, o quão importante é se conhecer para viver no mundo. Porque no momento que eu me conheço, eu consigo conviver com as pessoas, com o meu trabalho, com os relacionamentos amorosos de outra maneira. Que massa. Muito bom. E a prevenção também, né? Do coração, cuidar do coração. Cuidar do coração e do cérebro, né? Cuidar do coração e do cérebro, dos dois. Eu tenho uma dúvida para nossa psicóloga master. Por favor. Muito se fala hoje em dia sobre narcisismo. Então, basicamente, o que seria narcisismo e como identificar esse problema e alguém que eu estou me relacionando? Stephanie, é bem pertinente essa tua pergunta. Por quê? O que a internet trouxe? Esse autodiagnóstico. Não é só termos narcisismo. TDAH a gente escuta muito, né? Depressão, enfim. E muitas vezes as pessoas acabam querendo se encaixar numa nomenclatura para justificar algo que elas estão vivendo ou colocar no outro a culpa de algo que elas estão vivendo. Então, claro, o que é o narcisismo para a psicanálise, por exemplo? É complexo dizer assim em tão pouco tempo, mas é aquilo que me faz me identificar com algo, tá? Então, é uma instância, vamos assim dizer, um mecanismo dentro de nós que faz a gente se identificar. O narcisista que hoje as pessoas usam muito nos termos é aquela pessoa que pensa muito nela e não pensa no outro. Não necessariamente ele é como um psicopata. O psicopata, ele é ausente da culpa, ele é ausente do medo. E o narcisista, ele tem medo, ele tem culpa, mas ele tem uma forma manipuladora de conviver com as pessoas. Mais importante do que a gente considerar alguém narcisista é a gente se defender disso, né? Então, não necessariamente eu preciso colocar a culpa em alguém dizendo que essa pessoa é narcisista, mas eu posso muito bem entender que é o momento de eu me retirar de uma relação que não é saudável. O que não é saudável, Stephanie? Tudo aquilo que nos proporciona um desconforto e muito grande emocional. Quando isso não é saudável, quem tem que se retirar somos nós, muito mais do que dizer que o outro é algo. Só que isso é super difícil. E é na própria terapia que a gente vai entender isso. Que não é o outro, ele pode ser um narcisista, um psicopata, um esquizofrênico. É eu que tenho que me trazer para a situação, saber qual é o meu papel nessa situação e como que eu posso sair disso. Então, mais do que as ideias que a gente vê nos TikToks, nos vídeos que identificam narcisistas, nós temos que identificar por que nos apaixonamos por narcisistas. Por que não nos libertamos de narcisistas? E é isso que a terapia faz, ela traz pro sujeito. Eu sou dono da minha vida e das minhas escolhas. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu.
É uma das ideias, mas é muito legal isso, porque acontece muito, né? E assim como a gente vê também, tu falou da internet, né? Hoje tudo tá ligado, né? Na internet. Então tu, às vezes, tem pessoas que se deixam levar por influenciadores, né? Que se falam coisas que muitas vezes não têm conhecimento, né? E as pessoas acabam levando aquilo pra vida, né? E não é bem assim, né, Maria? Sabe que hoje eu tava pensando sobre isso. Tudo que for alternativo à ciência, por exemplo, o coaching, as terapias alternativas, né? O uso de óleos, enfim, né? Terapias mais sistêmicas, eu não sou contra, né? Porque eu acho que tudo são escolhas que as pessoas podem fazer para si. Mas isso tem que somar junto com uma terapia realmente atrelada à ciência. Porque é a mesma coisa, né, Stephanie, a pessoa ir lá começar a fazer uma atividade física porque é bom para o coração, mas sem orientação nenhuma. Né? E mais ou menos funciona isso na terapia. É importante que a gente use outros mecanismos, mas que a gente possa entender através da ciência. É que nem aquele Perfeito. Paciente que substitui os remédios de pressão por erva e chá. E deixa de tomar os remédios. Com certeza. eu Parar de concordo. tomar ayahuasca, então? Já até trazido. Sim. Sim, é bem isso, né, Stephanie? Ou, minha vizinha tá tomando isso, eu também vou tomar. Né? Fulano tomou isso para pressão, eu também vou tomar. E isso, inclusive, é muito perigoso, né? É verdade, é muito perigoso. Porque o que faz bem pra mim, muitas vezes não pode não fazer bem pra ti. Exato. Exatamente. E me diz uma coisa, lá onde a psicologia não entra, que são as aldeias indígenas lá, como é que aquele povo tirava todas as curas deles da terra? Isso é meio bizarro de se entender, né? Porque não tem hospital, não tem nada perto. Eles tratavam o que eles tinham, né? E como é que isso... Você já chegou a saber de algum caso, assim, de doença mental em aldeias indígenas ou nesses povos que são mais primitivos, são mais distantes, né, digamos, né, do Eu acho que da a sociedade? questão, assim, ó, mental, ela tá totalmente atrelada à cultura, tá? Então, a cultura cada vai povo, né? estabelecer aquilo que vai nos adoecer. Porque, por exemplo, assim, ó, hoje a gente vê lá na internet a pessoa que faz academia, que tem alimentação saudável. Se eu não sou essa pessoa que tá ali, eu não tenho saúde mental, eu não sou igual aos outros. Então, por exemplo, lá nessas tribos que funcionam muito mais através de uma questão antropológica, elas vão se estabelecer dentro daquilo que na cultura deles é considerado normal. Então, o conceito de normalidade É aquilo ali. vem da cultura, né? Por exemplo, lá num país que é considerado que o homem pode casar com várias mulheres, lá dentro daquela cultura sanidade mental é ter várias mulheres. Dentro da cultura monogâmica não é considerado uma saúde mental. Então, assim, são coisas que dependem muito do contexto que o sujeito está inserido. Se retirado dessa situação, sim, ele pode desenvolver algum sintoma, porque ele foi retirado daquele meio que para ele é Aí já considerado vai normal. afetar o psicológico da pessoa. Tanto que, por exemplo, assim, tem um filme que eu adoro, até é uma indicação, é um filme antigo chamado Nell, que ela é descoberta como se ela vivesse de forma selvagem. E aí ela é descoberta e ela vem até a civilização e acaba mostrando as dificuldades de conviver na civilização. É um filme muito bom, é com a Judy Foster. Só que é super antigo, não sei se as pessoas vão achar. Mas é uma dica legal para as pessoas também entender que contexto de normalidade e contexto de saúde mental dependem muito desse lugar que o sujeito está inserido. Bacana, show de bola. Mais alguma pergunta, Steph? Eu queria saber, antes de tu fazer a tua, a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Isso a Stephanie vai me ajudar melhor. Porque isso é bem importante, né? Que seja dito assim, ó, às vezes falam assim, terapeuta, psicanalista, psicólogo e psiquiatra, né? Psicoterapeuta. Então, muitas pessoas se confundem e não sabem. Pois é. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Stephanie, Mariana, tu não me dá uma receita de um remédio? Eu falo, não, eu não sou uma médica. E tá aí a maior diferença, né? Uma testadinha aqueles. O psiquiatra, ele é um médico. Ele fez medicina, né? Aí ele fez uma residência em psiquiatria, uma especialidade, e ele se tornou, então, um médico
apto a lidar com a mente humana. Ele, dentro desse contexto, ele pode fazer outras formações psicanalíticas, enfim. Então, ele é alguém que pode receitar psicotrópicos, né, remédios controlados e trabalhar essa parte cerebral, essa parte química, neurotransmissores. Ele vai saber a melhor combinação de remédios para tratar as patologias. Os psicólogos, eles, dependendo da área de atuação, porque existem várias, eles vão ter uma abordagem de trabalho e vão trabalhar diante do sujeito, né? Das emoções, de como ele observa o mundo, de como ele se observa. E os psicanalistas não necessariamente são médicos ou psicólogos, eles podem fazer um curso de psicanálise. Existem controvérsias, né, de que formação é essa, mas basicamente a que eu sei é que alguém, para se tornar um psicanalista, tem que fazer uma escola de psicanálise, que geralmente é na França ou é na Argentina. São lugares onde é bem fortalecida a psicanálise. E fazer anos de terapia para também poder intervir de forma psicanalítica lá no divã. Assim, vamos pensar assim, no imaginário das pessoas, é aquela pessoa que usa o divã para fazer a análise. Tinha um meio muito engraçado que havia uma vez que né, eu tava psicólogo, né? Enfim, o especialista ali sentado, que agora até me confundi, psicólogo precisa. E tava uma senhora, assim, com o braço bem assim, né? E daí ela deitada no divã, daí ele, então, professora, pode começar a falar. Diz, não, só vim pra descansar uma horinha. Só me deixa aqui. Só vim pra descansar. Imagina, né? A vida de professora, né? E tem uma charge que os psiquiatras falam sobre isso, que é quando a mulher vai procurar um psiquiatra. E geralmente tem algumas mulheres que são bem fechadas, né? Em relação à sua vida. Então ela senta na cadeira do psiquiatra e o psiquiatra pergunta, me conta o que que tá acontecendo. E ela vira o rosto e fala, nada. Aí ele, eu sou teu médico, não teu marido. Essa é boa. Muito bom, muito bom. Como é que a gente detecta, como é que a gente diferencia a depressão, né? A tristeza da depressão, digamos assim? Bom, de acordo, isso aí vai acontecer muito, a Stephanie vai me ajudar também. Muitas vezes as pessoas sentem um sintoma fisiológico. Elas têm uma palpitação, uma sudorese, e elas precisam e querem ir até um médico para que ele valide o diagnóstico de dizer, você está tendo um problema cardíaco, você está tendo um problema de depressão. E é por isso que muitas vezes as pessoas não procuram direto o psicólogo, e quem vai encaminhar são os profissionais da medicina. Que eles vão dizer, olha, diante dos teus exames, você não tem nada, né? Depois de terem feito uma bateria de exames e constatar que a pessoa não tem nada, você vai ser encaminhado para uma psicoterapia. Quando que a gente vai diferenciar tristeza e depressão? Primeiro, não tem uma relação direta de uma coisa com a outra. Depressão não é tristeza, tá? Tristeza é um estado emocional que nos deixa isolados, chateados com alguma coisa, tristes, impossibilitados de conseguir, assim, enxergar uma luz no fim do túnel, e, enfim, coisas da vida. Todos nós ficamos tristes em algum momento do nosso dia ou da nossa semana, mas a depressão, ela é um campo de força invisível que nos impede de viver de forma normal. É uma força que nos derruba do nosso desejo de, por exemplo, aquela pessoa que diz assim, ó, hoje eu vou sair, eu vou pagar minhas contas, eu vou ir numa loja, eu vou ir nos meus amigos, e ela fica em casa e não sai. A força falou mais alto, né? E essa força, ela tem um nome, é pulsão de morte. É ela falando muito mais forte do que a pulsão de vida, para que a pessoa, ela acaba se sentindo incapaz de desenvolver atividades normais, como ir ver um amigo. Ela pensa, eu vou gastar tanta energia para conversar com fulano que eu não vou. E ela começa a se isolar. Dentro do manual diagnóstico que nós usamos na psicologia, que é o DSM-5, que é diferente do CID, né, que os médicos usam o CID, nós usamos o DSM, que é um manual diagnóstico de transtornos mentais. Ele vai nos dizer assim, ó, se alguém tiver prejuízos pessoais e socioocupacionais, que a gente diz, se essa pessoa não consegue trabalhar,
Se essa pessoa não consegue conviver com os demais, não consegue desenvolver atividades normais que ela desenvolvia antes, num período de aproximadamente 6 meses, ela pode estar desenvolvendo uma depressão. Né? Então, só que é muito difícil a gente dizer assim só, por 6 meses a pessoa está assim. Então, é muito importante que ela vá fazer uma avaliação com um profissional para que ela possa, dentro disso, ter um bom prognóstico, né? Tipo, eu vou ir lá fazer terapia, talvez eu tenha que fazer uso de algum antidepressivo, né? Receber alguma outra orientação mais multidisciplinar e dentro desse contexto apresentar uma melhora, mas geralmente a depressão é esse campo de força, é uma pessoa que enxerga os olhos, enxerga o mundo como se tivesse com um óculos, o mundo é cinza, eu amo comer lasanha, aí vem uma lasanha na minha frente e ela não tem gosto de nada. Eu amo ler, eu começo a ler, eu não consigo me concentrar. Então são coisas que vão nos impedindo. Então não é muito maior do que uma tristeza. E é essa a maior diferenciação. Mas muitas vezes pode ser causado por uma perda, né? Exato, pode ser desenvolvido por algo que, na verdade, toda questão psicológica é desenvolvida pela nossa história pregressa ou atual. Ou as duas juntas. Né? Então, a nossa história pregressa, a nossa infância, ela é a sede dos nossos traumas. Associado com as nossas vivências atuais, fazem conexões lá no nosso inconsciente e trazem à tona algum sintoma, que pode ser um sintoma depressivo, ansiogênico, enfim, vários tipos, né? Entendi. Então, tudo tem a ver com o nosso passado e presente ali, né? As associações lá dentro do nosso inconsciente. Legal, aprendendo muito isso. Tem que trazer essa mulher mais vezes aqui. Isso. E eu tenho uma dúvida também. Na verdade, são 2 curiosidades que eu tenho. Eu queria saber o que você pensa em relação aos... É uma pergunta um pouco polêmica. Tá. O que você pensa em relação às pessoas que vivem em regimes fechados, no caso os presidiários, e que cometeram crimes, que têm histórias bem pesadas. Você acha que com suporte psicológico a gente consegue reinserir essas pessoas na sociedade para elas serem umas novas pessoas? Ou você acha isso improvável? Bom, é uma pergunta bem importante, assim, porque eu até pensei sobre isso essa semana. Eu sempre acredito na transformação que a psicologia traz na vida das pessoas. Só que existem alguns transtornos de personalidade, que é diferente de transtornos emocionais, de ansiedade, depressão, que eles são mais complexos de serem tratados e muitas vezes eles não têm cura. Porém, sendo tratado de uma forma correta, com certeza eu acredito na possibilidade de reinserção social de pessoas que são usuários do sistema penitenciário ou inclusive pessoas que são usuários de substâncias químicas, né? Então, enfim, eu acredito muito na reabilitação do sujeito para que ele possa viver em sociedade, mesmo sabendo que existem alguns transtornos de personalidade que serão desafiantes nesse aspecto. Entendi. Outra dúvida minha é: você acredita que a espiritualidade pode melhorar a saúde mental? Acredito. Isso é bem polêmico também dentro da psicologia, porque, por exemplo, o Freud, ele era ateu, o Nietzsche, ateu, né? Todos os autores que a gente estuda em psicologia não acreditavam em Deus. Os grandes pensadores, né? Os grandes pensadores. Na verdade, não que eles não acreditassem em Deus, eles acreditavam eles numa outra muito, forma. Exato. Eu acredito muito na tríade: sujeito, mente, corpo e espírito, né? Eu acho que se essas 3 coisas estiverem numa harmonia dentro daquilo que a pessoa acredita, né? Pode ser em qualquer possibilidade, eu acho que ela vai viver melhor. Porque a esperança, que é o sentimento oceânico que o Freud mesmo falava, que é um sentimento grande do mundo, que é ter esperança em algo, não necessariamente precisa ser em Deus, mas em si mesmo. O sentimento oceânico, ele pode ser um sentimento eu em relação a mim, as possibilidades que eu tenho diante da minha vida. E isso é fé.
Então, é muito ampla essa discussão, mas eu considero muito importante que todas as pessoas, inclusive que eu atendo na Onco, eu estava contando para o Jorginho que agora eu sou uma psicóloga oncológica, e isso é um desafio profissional para mim. Todas as pessoas que têm fé, eu vejo que elas lidam melhor com a questão da doença. E isso é muito bom, né? Porque a fé, e quando a gente vê, por exemplo, um Círio de Nazaré, né? Quando a gente vê a Romaria de Fátima, ali está um fenômeno de massa. Verdade. E por que que é tanta gente ali? Porque é importante na vida das pessoas. Né? Então a gente jamais, enquanto terapeutas, retira isso. A gente valida, não, isso mesmo, se te faz bem, vai lá. Muito legal isso aí. E agora que você falou na oncologia, o que você já deve ter ouvido dos pacientes oncológicos que estão no final da vida, uma porcentagem deles tem tratamento paliativo, e você pergunta para eles se eles poderiam voltar ao tempo e fazer algo diferente. Nenhum deles fala de acumulação de bem material. Todos eles falam: eu gostaria de ter passado mais tempo com meu filho, com meu cachorro, com meu avô, com a minha namorada. E são coisas que nós, pessoas saudáveis, hoje não pensamos no dia a dia. Verdade. A última coisa que a gente... E como a gente vive num sistema que nos coloca sempre em xeque com o ter, né? A gente vive esse sistema. Que é tipo assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver tal carro, quando eu tiver tal roupa, quando eu estiver comendo em tal lugar. Quando chegar o final de semana. Quando chegar o sextou, né? O sextou. Então, assim, ó, e aquela conversa que eu tô tendo com meu pai de manhã, tomando um chimarrão. Sim. Aquela conversa ali, ela é maior e muito mais terapêutica do que se você comprar algo que você queria, porque essa é a maior prova que as crianças, elas têm hoje tudo que elas querem e muitas não são felizes, não demonstram felicidade. Os jovens de hoje, o que é para eles a felicidade? Talvez é ficar olhando o celular, olhar os outros serem felizes. O iPhone 15. Isso aí. Pro Max. Então, assim, na realidade, a felicidade, ela não tá lá num lugar aquém de nós. Ela tá aqui. Nesse momento aqui que a gente está fazendo esse podcast, a gente está sendo feliz. A gente está trocando energia, está sendo bom para nós. E isso aqui é felicidade. A gente não pode achar que um dia lá na frente vai chegar a felicidade só quando acontecer tal coisa. E muitas vezes o que eu penso por felicidade não é para você, né? Às vezes umas pessoas me dizem assim: Mari, tu deveria viajar mais. Porque muitas pessoas são felizes viajando. Tu mesmo disse, né, Stephanie? E eu, assim, sabe o que é felicidade para mim? O pátio da minha casa. Eu nunca tô lá. Então, quando eu tô, eu fico feliz, eu fico olhando a natureza, eu me sinto plena. Então, o contexto de felicidade, ele é individual. A felicidade é idiosincrática, ela depende do tempo de cada um, do desejo de cada. Então, é difícil tu dizer. Só que quando a gente vive num sistema capitalista, ele demanda muito o desejo que tu nem sabe que tu tem, ou não. Tu precisa, tu quer um telefone iPhone, talvez tu não precisa ou tu não quer. Né? Ou talvez tu queira outra coisa, só que tu acha que tu precisa. Porque o sistema faz se construir o desejo no sujeito, né? Só que nós não somos tão vítimas disso, porque nós também alimentamos o sistema. Então, a gente não pode se colocar só como papel de... é o sistema que fez isso. Nós alimentamos ele também. Então, é um sistema de retroalimentação, né? Bem isso. Tem um livro que eu gosto muito do Paulo Coelho, se chama A Verônica Decide Morrer. Já leu? Sim. É o meu livro preferido. E ele mostra que uma das grandes curas da depressão é a pessoa ter a consciência da morte. Ou seja, vamos supor que você sabe que daqui a 30 dias você vai morrer. Então você começa a fazer todas as coisas que você gostaria de fazer porque os teus dias estão contados. Então ele fala, se todos nós soubéssemos o dia da nossa morte, a gente seria muito mais feliz. E é verdade, porque a gente acha que... Nós achamos que nós somos eternos. Então, a gente deixa para ter aquela conversa com os nossos avós, com os nossos filhos, aquele passeio com o nosso cachorro, sempre para algum dia, sem saber que cada dia que passa é um dia menos na nossa vida. Verdade. Até a gente, antes que tu chegar aqui, Stephanie, a gente estava conversando sobre isso, porque a psicologia oncológica, ela trabalha outra relação com a vida e com a morte, né? E a gente acaba estudando
o quão importante é existir um profissional que trabalhe a morte com as pessoas, porque ninguém quer falar sobre isso. Embora saibamos que todos nós vamos passar por isso. Sim. Ninguém quer falar sobre o dia que vai morrer. E todos nós vamos passar pelo luto também. Exatamente, vamos passar pelo luto e temos que passar da forma mais natural possível, diante de uma aceitação, né? Que não é uma coisa fácil, mas que dentro desse contexto de felicidade, de tipo assim, eu sou feliz na praia, eu sou feliz aqui, as pessoas não, elas acreditam que nunca vão morrer e não falam sobre isso. Não falam, e julgam muito, perdoam menos. E quando a gente sabe que a gente vai morrer um dia, a gente vira mais empático com as pessoas. Eu tive uma perda muito grande há 4 anos atrás, o Jorginho sabe, eu perdi meu irmão, vítima de acidente de trânsito. Ele tinha 30 anos na época, teria 34 anos hoje. E foi um acidente de trânsito bem complicado em Juína, Mato Grosso. Ele era médico. Então a população pediu para que a sala de emergência onde ele trabalhava levasse o nome dele. Então hoje em dia a sala de emergência onde ele trabalha leva o nome dele, tem uma placa linda lá. E sempre no dia dos finados, meus pais vão visitar o túmulo e as pessoas chegam, abraçam meus pais, transmitem todo o carinho. Então foi um dos fatos que fez a virada de chave da minha vida. Porque eu vi que quando meu irmão faleceu, ele não levou a juventude, o dinheiro, o carro, as meninas que ele namorava, não levou nada. A única coisa que ele levou foi o carinho das pessoas e o bem que ele fez. Então, é uma filosofia que eu sigo na minha vida. Eu sei que, a partir do momento que eu morrer, eu vou levar o bem que eu fiz pro próximo. Então, eu tento desenvolver isso e fazer o bem ao próximo, julgar menos e perdoar mais, principalmente. Com certeza. Que massa. Tem que levar pra vida isso, né? Isso. Muito bom. Isso é perfeito. Meninas, gostaria de agradecer a vocês por esse momento, por essa troca, né? Aprendi muito hoje. É um prazer te receber, Mari. Espero que tu volte mais vezes. Tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, né, do nosso pod. É bom estar um pouquinho gelado, gente, porque a gente tá num ambiente externo. Isso. Provavelmente vocês... Stephanie deve estar com frio. Provavelmente vocês vão escutar alguns ruídos, é trem passando, mas é isso aí. É o que a Depois gente dessa quer. conversa, eu já posso marcar minha terapia? Pode. Eu tenho medo de ir e não sair do consultório. Eu tenho medo de ir e não sair do consultório. Isso aqui é o meu medo. Vocês estavam falando antes sobre acreditar, né, em fé, e tudo, mas eu não sei o que eu sou. Eu acredito no Pablo Marçal. Eu não sei mais o que. Mas muito obrigado, Mari, pela visita. Espero que tenha gostado. Toda vez que eu sou convidada para socializar o conhecimento, eu me sinto lisonjeada, porque a psicologia é fechada, é cartesiana dentro do consultório. E a gente, quando pode compartilhar e trazer um pouquinho dessa conscientização, e o mês do Janeiro Branco, ele é alusivo, e é legal essas alusões que os meses têm, né? Para fazer esse chamamento do quão importante é saúde mental, e saúde mental é tudo, não é só terapia. Né? É viver, é aproveitar, é se exercitar, é namorar, é ser livre dos julgamentos. Até, Stephanie, antes de tu chegar aqui também, falei que eu te admirava por ser uma pessoa que está vivendo numa cidade muito conservadora, né? Sim. Que Cruz Alta é super conservadora. Sim. E tu tá ultrapassando barreiras aí, né? Isso, é E verdade. eu acho que isso aí é uma coisa muito importante para nós mulheres. Isso nos empodera também. Isso é... Quando eu cheguei em Cruz Alta, foi um fenômeno quando eu cheguei nessa cidade. Porque eu estava morando em Cuiabá, no Mato Grosso. É uma cidade de 500 mil de habitantes, onde ninguém se conhecia, ninguém sabia da vida de ninguém. E assim, cada pessoa Aí tu veio pra cá, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E daí eu vim pra cá, e o primeiro baque que eu tive foi quando eu tava no supermercado e um paciente me reconheceu no supermercado. Falei, nossa, mas em Cuiabá jamais aconteceria isso. E depois foram passando os dias, as semanas, e aí eu fui vendo que todo mundo se conhecia, muitas pessoas falavam da vida um do outro, julgando, tá? Isso era algo que me incomodava muito no começo, mas hoje em dia eu aprendi a filtrar muitos comentários. Por qual motivo? Porque essa fase da minha vida é a fase mais jovem de toda a minha vida. Então, se eu não viver as coisas que eu quero hoje, eu não vou viver nunca mais. Quando a gente menos espera, a gente tem 70, 80 anos e a gente faleceu, morreu. Então, eu acredito que é muito importante a gente ver o hoje e aproveitar cada dia da vida.
Show. Com essas palavras, né? A gente Não tem mais o que dizer. não né? tem mais o que dizer, mais o que acrescentar. Mário, eu quero te agradecer. Aprendi muito, adorei. Que bom, Você é que uma bom. baita de uma profissional, uma mulher Obrigada. empoderada. Ah, e já vou deixar aqui o convite, por favor. Vai ter que ter um episódio 2 nessa conversa. Com certeza. Não precisa ser no janeiro Vamos falar. branco, tá? É, pode ser outra coisa. Pode ser setembro amarelo também. Pode ser fevereiro de carnaval agora que tá entrando. Aham, E saúde aí- mental no carnaval. Exato. E assim, eu gostei muito da conversa com você. Você explicou pra gente de uma maneira bem sucinta sobre vários assuntos. Aprendemos muito. Verdade. Fizemos uma troca muito legal. Com certeza eu vou te indicar para vários pacientes. Que bom. E eu também serei paciente. Eu e o Jorginho. Com certeza. E, Jorginho, eu quero te agradecer muito pela oportunidade Imagina, de poder tu é de conversar casa. esse papo tão legal e que vai agregar muito ao Cruzaltense. Com certeza. E os próximos vão ser melhores ainda, tá, gente? Esse é o 01, então. Desculpem alguma coisa aí, né? Mas a gente também tá se acostumando com o ambiente novo, né? Que é esse ambiente externo. Eu que já vim de estúdio fechado, né? Foi uma coisa que eu nunca gostei muito, de estar preso dentro do Mas estúdio, eu preferi assim. Amei isso. A gente só errou um pouquinho no tempo, né? Que hoje tá meio ventando, meio friozinho. Uhum. Mas, né? Enfim, entre mortos e feridos. O próximo a gente salvaram-se traz uma todos. cobertinha e um chocolate quente. Ah, no inverno vai ser muito bom. Nós temos que ter uma churrasqueirinha com espetinho aqui, Eu né? já vou logo avisando que no inverno eu vou chegar com meu vinho. Ah, isso aí, então eu venho Deixa também. que tá pronta as canecas do programa, que daí Tá bom. ninguém precisa saber o que tem dentro, né? Isso aí. Mari, muito obrigado, Eu tá? que Pela agradeço. conversa, pelo bate-papo. Stephanie, nem preciso falar nada, né? Tu é de casa já. Obrigadão por ter vindo. Eu queria que tu desse tuas recomendações finais, então, pra gente encerrar. A minha recomendação final é que as pessoas busquem cada vez mais se conhecer através da ciência, tá, pessoal? É muito importante que a gente vá atrás daquele profissional que trabalha de uma forma séria, sem charlatanismos, para que a gente não seja vítima, né, de forma ingênua, de alguns profissionais que não sabem o que estão fazendo com a cabeça das pessoas. Então, a minha mensagem é, nesse janeiro branco e em todos os outros meses do ano, a gente pode ir atrás daquilo que nos faz bem. Seja na psicoterapia, seja nos exercícios físicos, seja naquilo que nos faz feliz, tá? Então, eu acho que saúde mental é isso, é uma série de coisas, atitudes que a gente promove pra gente mesmo viver melhor no mundo. E é isso. Muito bom. Stephanie, por favor, das suas considerações. Esse é o início de um grande programa que a gente vai desenvolver ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Eu tenho certeza que vai crescer bastante e a gente vai trazer vários assuntos extremamente importantes. Esse mês foi um assunto muito importante, que é o mês da saúde mental, que todos nós já tivemos em algum momento da nossa vida algum problema em relação a isso, para que nós nos conscientizemos de melhorar a nossa saúde mental e também possamos ajudar os nossos entes queridos e evitar percas. Isso aí. Então, o recado que fica é: cuidem-se, amem-se e não façam nada que nós não faríamos. Não sei se eu posso falar isso. Cuidem-se, amem-se. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais. Segue o pod, que é muito importante pra gente. Curte, se tu gostou desse vídeo, porque pra gente é bem importante ter esse feedback das pessoas, né, dos inscritos. Se inscreve no canal, segue no Instagram. E muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Thiago Zamberlan, pela produção impecável, como sempre. É aos nossos apoiadores, Espaço Garden, Marcos Grum, doutora Stephanie Parada, Palácio das Canecas e também ao Ateliê Kathleen Alves e também ao Barbershop lá do Trevisan, lá no Shopping Érico Veríssimo. Logo, logo eu vou estar soltando o material aí deles também para vocês poderem acompanhar e seguir todos eles. Meu muito obrigado. A gente se vê na semana que vem com outro programa, outro pod, e daqui pra frente só vai. Valeu, galera. Tchauzinho. Vamos dar tchau para aquela câmera ali do meio. Tchau!